Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz, glorifica o nome do Senhor. Desde o início desse culto já temos sentido a sua presença. E ela é real. Nós sentimos realmente que Deus está neste lugar. A minha saudação a todos os irmãos, a todos os obreiros que aqui estão. Nos sentimos muito bem quando está dessa forma, com todos vocês aqui. Nos alegra o coração. Também a nossa saudação ao pastor Ariel. Deus continue lhe usando e abençoando a sua vida. Abra mais uma vez no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 até o 5. A carta de Jesus à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 até o 5. Amém? Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amém? Pode tomar o teu assento. Nesta manhã, nós queremos meditar nesta palavra que traz uma grande realidade para os nossos dias. Quando eu lia esse texto, eu via que, apesar de ser a primeira carta destas 7 cartas, e nós sabermos que existem uma igreja entre estas 7 que não recebeu nenhuma repreensão, a igreja de Filadélfia. A Laodiceia recebeu apenas repreensão. Mas esta primeira aqui, apesar de ter 9 características louváveis, todas elas juntas não compensaram aquilo que Jesus disse: eu tenho contra ti. É uma mensagem para nós refletirmos nesta manhã. Até o versículo 3, nós encontramos uma igreja perfeita. Não podemos imaginar que esta igreja perseverante, que colocou os maus para fora, que não aceitou mentirosos, ela pudesse receber uma repreensão como esta que lemos. Nós podemos até concluir algumas coisas aqui. Podemos entender que não era a totalidade da igreja que estava nessa condição, que era alguns, uma parte, uma porcentagem da igreja. Mas nós podemos também entender que eles demonstravam amor por Cristo, mas não sincero, não verdadeiro, mas um amor de boca para fora. Ou podemos entender que eles estavam realizando a obra do Senhor, servindo ao Senhor,
mas não motivados por amor a Deus. Nós não sabemos qual destas definições que Cristo viu naquela igreja. Mas quando nós olhamos esse texto, nós somos levados a 1 Coríntios capítulo 13, que nos diz que qualquer ação cristã, qualquer exercício dos dons, devem ser motivados pelo amor. Caso contrário, de nada adianta. Tudo isso se transforma em obras sem valor. Queridos irmãos, aquela igreja vivia nesse contexto, nesta situação. Eles estavam fazendo tudo o que uma igreja faz, mas sem amor. Haviam deixado o primeiro amor lá no passado, lá nas primeiras obras. Mas o amor, ele precisa continuar conosco até que Jesus venha. Nós não podemos dispensar esse fruto do Espírito. O versículo 5 diz: lembra-te. E quando ele fala lembra-te, nós somos obrigados a entender que ele não estava falando por alguém que estava começando no caminho de Deus, mas uma igreja que já havia vivido o primeiro amor. Uma igreja que já tinha passado por lá. Ele está confrontando a igreja. Ele é muito enfático. Eu tenho contra ti. Não usou meias palavras. Foi direto. E é dessa forma que Deus fala conosco hoje. Não é com você. É conosco. Com os obreiros, com os músicos, com a igreja, com nós pastores. Nós estamos vivendo um momento muito delicado e nós precisamos aceitar as repreensões do Espírito Santo nesta manhã. Não é por acaso que Deus te trouxe hoje e nós já sentimos a presença do Espírito Santo aqui, porque muitas vezes uma palavra de confronto, se não houver a manifestação do Espírito Santo, nós não aceitamos. Mas o Espírito Santo já fez a obra em nossos corações. Basta nós recebermos a palavra de Deus. Queridos, é pedagógico quando alguém quer a mudança, a transformação em nossas vidas. E ele vem primeiro com elogios. Ele coloca para nós as nossas qualidades, características louváveis. E Jesus fez assim com esta igreja. Primeiro trouxe os elogios, a conduta daquela igreja. E no final, ele foi enfático: você tem tudo isto, mas você precisa mudar nisto. Isso é pedagógico, porque se Jesus dissesse apenas o que eles precisavam realmente ouvir, talvez nem estivesse esse texto registrado na Bíblia para nós aplicarmos nas nossas vidas hoje. Porque nós precisamos aceitar que nós somos falhos, pessoalmente, individualmente e também como igreja. Nós somos falhos, mas Cristo, logicamente, Ele queria mudança, transformação. Ele não queria que aquela igreja continuasse daquela forma, assim como não quer que nós continuemos da forma em que estamos vivendo este evangelho. Lembra-te de onde caíste, volta lá, se arrepende, começa de novo. Você tem lembranças
de como você fazia a obra do Senhor. E é daquele jeito que é para fazer, não é desta forma que vocês estão fazendo. E ele usa a palavra no versículo 4, vocês abandonaram, abandonaste, deixaste. No original grego, esta palavra quer dizer ir-se embora, dispensar, não querer mais. Inclusive, essa palavra era usada para repúdio e divórcio. Escute bem, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E Jesus está dizendo para a noiva, você está indo em direção ao repúdio, ao divórcio, porque ele está falando de amor. Casamento sem amor não existe. Mas Cristo, Ele não quer que aconteça isso. Ele quer estar junto, no meio, sendo primazia. Ele quer ser prioridade na nossa vida. Ele não quer um relacionamento sem amor. Que às vezes até nós dizemos, eu amo a Cristo, mas as minhas atitudes não condizem com isto. Ele não quer que a igreja sofra a consequência do seu pecado. Mas é pecado? Se não fosse pecado, não estaria escrito assim, se arrependa e volta. Arrepende-te e pratica. Não há outra forma de nós entendermos, porque existe essa palavra. Todo arrependimento, ele só vem por conta de um pecado. E se é pecado, nós precisamos nos arrepender. E nós vemos que há muitos crentes hoje dedicados ao trabalho ao Senhor, que fazem a obra do Senhor, que fazem as coisas acontecerem, mas sem paixão. Se torna algo mecânico, se torna uma maneira de servir a Deus automático. É a mesma coisa que toca o nosso despertador, nós já acordamos e sabemos os passos, até o que nós vamos fazer enquanto não sairmos do nosso lar, nós sabemos todos os detalhes. Se você puxar na mente, você sabe agora definir os teus passos logo após o teu acordar. É mecânico, nós acostumamos a fazer isso. E a igreja, em muitos casos, está agindo mecanicamente. Muitos cristãos que fazem a obra do Senhor por um hábito. Eu sou filho de crente, que era filho de crente, eu aprendi assim, e nós fazemos assim, porque é assim que eu fui ensinado. E o ensino não é errado, mas virou rotina. Outros fazem por medo. Eu tenho temor a Deus, se eu não fizer isso, Deus vai me cobrar. Eu não entrego o trabalho que eu tenho, porque foi Deus que me deu, e enquanto não me tirarem, eu não vou entregar. Outros porque esperam um galardão. Mas eu te digo uma coisa, ninguém receberá galardão antes de ser salvo. Nós precisamos lutar pela salvação. Galardão é consequência. E nós vamos receber. Mas primeiro, salvação, comunhão.
fé, fidelidade. De outra forma, nós não chegaremos lá e nem galardão vamos receber. Arrepende-te. Jesus quer sentir amor verdadeiro da igreja. Ele não quer nada além da nossa fidelidade, de ser primazia na nossa vida. Você pode até não ter um grande trabalho, um grande título, uma grande função dentro da igreja, mas se você ama ao Senhor, isso basta para você receber aquilo que tu tem tanto buscado na obra do Senhor. E esse galardão, ou seja, esse amor, ele é muito mais do que uma emoção. Ele é um fruto do Espírito, e inclusive no capítulo 5 de Gálatas, e o versículo 22, é o primeiro fruto, não é o último. E a emoção, muitas vezes, ela é vista como amor ao Senhor. Mas emoção não é amor. Amor é sincero. Emoção passa, é um sopro. Basta terminar o culto e a emoção foi embora. O amor vai conosco. Nós saímos da igreja glorificando a Deus, servindo de testemunho aonde estivermos. Lá em casa a família tem prazer de conversar com quem tem amor a Deus. Lá na firma, os colegas querem estar juntos com aqueles que amam verdadeiramente ao Deus que servem. Aquela igreja não tinha mais devoção. Jesus não via o essencial na vida daqueles cristãos. Queridos, somente o arrependimento genuíno e verdadeiro poderia, naquele caso, e pode hoje, reverter a situação em que estamos vivendo. Não pensem que o culto que hoje está maravilhoso, nós sentimos a presença, nós vemos os irmãos se alegrando, derramando as suas lágrimas. Isso é apenas a presença de Deus. Mas ela precisa permanecer em nós. Nos próximos cultos, nas atividades do dia a dia, a presença não pode ser dispensada. O amor que temos para com Deus não é algo que nós vestimos e viemos para a igreja, mas tem que estar em nós, revestidos desse amor. Me ajudem a traçar um paralelo entre a igreja de Éfeso e a igreja atual. Vamos analisar a nossa situação. E eu não me refiro às outras denominações, a outros países, mas à nossa igreja, de modo geral, que no nosso estado está chegando aos 100 anos. Uma igreja idosa pelos anos, mas uma igreja nova em conceitos. Por que deixamos, queridos, que a nossa vida espiritual chegasse a esse ponto? Você já se perguntou? Você já parou em alguns textos bíblicos e a Bíblia falou ao teu coração e você pensou, realmente, eu mudei e eu preciso melhorar, e fica apenas nesta frase. Quantas vezes a palavra do Senhor nos pega e nós dizemos no nosso coração, a partir de hoje eu sou diferente, eu vou mudar, mas sai na porta da igreja
E nós continuamos do mesmo jeito. Por que deixamos chegar a isso? A perda do primeiro amor não é resultado da pandemia. Tem muitos colocando a culpa porque a igreja esteve fechada, porque não tinha cultos. O amor de Deus para contigo continuou no mesmo processo, na mesma intensidade. Deus não deixou de amar a igreja porque aconteceu uma pandemia. E você deveria fazer o mesmo, amar a Deus na tua casa, com os cultos ou não, na frente da televisão ou do celular. O amor não muda. Mudou a forma de cultuarmos a Deus por uns momentos, mas retornou. E o que nós vemos é que a pandemia peneirou. E nós vemos isso. Você vê isso. Cadê aquele irmão? Esta semana ainda eu conversava com o irmão, ele disse: o fulano não veio mais. Nós precisamos ir atrás. Esfriou, o amor não tem mais, mas ele tem uma alma. Ele precisa ser resgatado. E muitos que nós lembramos e não temos muitas vezes a coragem de ligar, de visitar, de mandar uma mensagem. Vivemos a perda do interesse pelas coisas de Deus. E se há algum interesse, não está sendo motivados pelo amor, mas por interesses que muitas vezes desagradam o coração de Deus. Mas o pastor parece que todo mundo faz sem amor. Parece que tudo é por interesse próprio. Eu não estou individualizando aqui, porque todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, e não é pecado você almejar ser alguém no corpo de Cristo, mas você é uma bênção no corpo aonde Deus te colocou. É lá. Mas faça com amor, com dedicação a Deus. O texto é muito claro no versículo 4 em dizer: é algo que Deus tem contra nós. E é por isso que não dá para nós passar por esse texto bíblico e deixar. Nós precisamos dar atenção a isso. Se Deus tem contra nós, nós precisamos tomar atitude, nos arrepender. Não é um agir de Deus isto. Não é que Deus prova a nós, eu vou tirar um pouco do amor do coração deles. Não é uma provação. Não é uma tentação. O diabo não pode tirar o amor que nós temos para com Deus. Isso é algo que nós deixamos. É algo que a igreja desta geração permitiu que acontecesse. E a responsabilidade é toda nossa. Não tem como nós acusar alguém, acusar o diabo, acusar qualquer ser que seja. É eu e você. Assuma esta responsabilidade comigo. Muitas coisas nós temos feito sem amor a Deus. Porque se fosse com amor, os resultados seriam diferentes, maravilhosos. Quanto nós pregamos no rádio, quantos folhetos nós entregamos, quantos evangelismos são feitos. E por que a igreja, que o povo não se converte? Porque se eu tivesse amor, eu pregaria, e o Espírito Santo faria a obra completa, e a igreja estaria superlotada de crentes.
nós pregaríamos, nós louvaríamos, nós fazíamos a obra do Senhor e não haveria problemas dentro da igreja, porque é por amor a Deus e ninguém se magoaria com ninguém. Mas não é isso que nós vemos. Mas, pastor, é possível que um crente sincero, que no passado foi cheio do Espírito Santo, perder o amor a Deus? É possível. Porque gradualmente vai cedendo aos apelos da carne, vai aceitando o mundanismo na sua vida. E no decorrer dos anos, nós vemos o quanto nós nos afastamos dos princípios cristãos, das verdades bíblicas. Quem você era há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, e quem você é hoje no corpo de Cristo. Nós convivemos com o pecado, nós convivemos com o evangelho muitas vezes sem profundidade. A nossa casa espiritual mal construída, construída na areia. E às vezes nós temos que correr para ajudar, porque vem o vento e tem casinhas que vão cair, mas nós vamos ter que ir lá ajudar a manter em pé, porque senão a chuva leva tudo. E não leva só um, leva a família inteira. Convivemos com a falta de tratamento das feridas de muitos magoados por um olhar, por uma palavra, por uma atitude de um irmão, de uma irmã. E aí isso não é falta de amor? Muita falta e de respeito às coisas sagradas. E eu falo aqui em todas as ceias, não toque no pão e no cálice, se você não está bem com Deus. Isso é suicídio espiritual. Arrepende-te, te conserta. Deus não é brinquedo de ninguém. As coisas sagradas, nós precisamos ter respeito, zelo, honra. Não há outra forma, nós fomos ensinados deste jeito. Nós vivemos esta realidade, irmãos. Nos tornamos seletivos. Já notaram que nós lemos uma verdade bíblica e no final nós geralmente colocamos mas o pastor disse que era assim. O fulano faz assim. Mas nós temos como única regra de fé a Bíblia Sagrada. Se a Bíblia falou, está falado. Não podemos ser seletivos com certos tipos de pecado. Não existe pecadão nem pecadinho. Estamos errados. Nós nos preocupamos muitas vezes, porque nós vivemos no passado, dentro do nosso lar, uma criação diferente. Nós fomos criados com mais rigidez, mas nos tornamos homens e mulheres fortes. Os pais de hoje não querem que os filhos passem o que eles passaram com os seus pais. E estão criando homens e mulheres fracos. E a igreja está seguindo o mesmo caminho. Isso é coisa do passado. Sofreram tanto nas mãos dos pastores que passaram, e hoje nós não queremos colocar essa carga em cima da igreja.
Queridos, Deus não muda, a palavra de Deus não muda, em Deus não há sombra de variação, Ele continua o mesmo, quem muda é eu e é você. Mas para entrar no céu, seja qual geração for, tem que ser fiel a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem outro caminho para entrarmos lá. O pastor Geraldino sempre diz: o que uma geração tolerar, a próxima vai abraçar. E o que nós estamos deixando para as próximas gerações? E esta responsabilidade não é só minha, mas eu convoco os obreiros também. Assumam esta responsabilidade comigo. Não vamos ceder para o pecado. Não vamos tolerar pecado. Não vamos tolerar aquilo que Deus não aceita. Porque nós somos chamados para ser exemplos. Nós somos vistos de lá para cá. E se aqui tiver alguém que não condiz com o que está escrito e que nós estamos falando, eles vão se espelhar em nós. Por isso eu convoco os obreiros. Não vamos arredar o pé. A porta da igreja, de lá para cá, é nós que temos uma vida no altar, que congregamos, que somos fiéis, que precisamos manter a nossa postura. O mundo fica lá fora. A igreja é separada. E eu pergunto à igreja: cadê aquele amor que nós tínhamos? Aonde está o círculo de oração, aquelas irmãs que tinham calos nos joelhos? Irmãs idosas, venham para o círculo de oração. Porque se você perguntar para muitas, elas vão dizer: o culto começa às 3. Porque o período de oração das 14h30 não faz parte de muitos cultos. O período de 30 minutos da terça-feira já não faz parte do culto de muitos. E se não ora aqui, não ora em casa, não tem como. Mas nós precisamos de uma igreja que retorne a esses bons princípios. Uma igreja fiel que sabe qual é o caminho da vitória. Esse amor fazia toda a diferença no meio da igreja. As línguas estranhas estão escassas. Os profetas, cadê? Será que não se produzem mais? Mas profetas do Senhor, porque existem muitos profetizando por aí, e vocês sabem que tem, mas nós não encontramos na ceia, não encontramos eles na escola dominical, não encontramos na terça-feira. Não corra atrás de pessoas que não têm comunhão com Deus, que não amam a palavra de Deus. Abra a Bíblia na tua casa que tu tem lucro. Não corra atrás de profetas dessa época, mas que Deus levante profetas verdadeiros no nosso meio, que edifiquem, que exortem a igreja do Senhor, que não sejam profetas apenas de bênção. Se é para bênção, compra uma caixinha de promessa e leia todo dia. Se Cristo enviasse uma carta para esta
igreja, para a igreja desta geração, nós não teríamos uma repreensão apenas. O que Deus diria para nós? O que Deus fala no teu coração nesta manhã? Aonde está aquele crente que quando aceitou Jesus via as coisas diferente? Que quando desceu as águas batismais, mudou, foi transformado, teve uma vida para viver diante de Deus e hoje está diferente? Cadê esta igreja? O Espírito Santo clama por ouvir o teu aleluia, o teu glória a Deus, que há muito tempo você não fala, que foi batizado com o Espírito Santo, mas não é renovado, que não dobra os joelhos nem para pedir uma noite de sono tranquilo. Nós somos responsáveis e Deus vai cobrar de nós se não nos arrependermos. Não tem temor nas nossas atitudes. Muitas vezes vimos um evangelho fraco, sem cruz, sem sacrifício. É tempo de mudarmos, praticar as primeiras obras. Nós temos falado tanto no nosso irmão que foi batizado terça-feira. Isso é primeiro amor. Ele olhou para mim na secretaria semana passada e disse: eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero me batizar. O Espírito Santo fez a obra. E tem muitos que passam anos dentro da igreja e nunca entregaram a sua vida inteiramente ao Senhor. Uma vida de hipocrisia. Deus não quer isso para nós. O arrependimento nos leva até a misericórdia de Deus. Quer misericórdia? Quer que Deus estenda as suas mãos para nós? Se arrepende. Não há outro caminho. Não há um atalho para isso. É só o arrependimento. A falta desse amor nos torna desanimados. Nós precisamos convidar os crentes para vir à igreja. Nós precisamos convidar para vir tomar ceia. E às vezes ligar. O irmão tomou ceia, senão nós vamos ter que mandar um obreiro para levar. A ponto que chegou a ceia. Não é mais prioridade. Nós trocamos o culto de ceia por qualquer outra coisa. Ah, pastor, eu não venho no domingo pela manhã porque tem na terça. Graças a Deus tem na terça. E vem um grande grupo de irmãos também. Mas ficam muitos que nós vamos nas congregações e pensamos: mas esse irmão faz 3, 4, 5 meses que nós não vemos. E como que ele está cantando no coral? Como que ele está louvando ao Senhor? Como que ele está pregando se não tem comunhão? Se não participou da ceia? O que leva uma pessoa a dizer que é crente, mas não estar no momento mais especial da igreja com Cristo? A falta do amor faz nós aceitar todas estas coisas que desagradam a Deus. Mas por outro lado, quando nós temos amor, nós vivemos em novidade de vida. Não precisamos esforço, porque o Espírito Santo nos impulsiona a fazer a obra do Senhor, a estar aqui, a orar, a clamar a Deus, a servir de bênção na vida dos nossos irmãos.
Quando nós vivemos esse primeiro amor, que é constante, deveria ser constante em nossa vida, nós temos outra noção do que é o reino de Deus, que não se limita a um culto ao domingo, que não se limita a um nome escrito num caderno, no hall de membros, mas escrito no nome, no livro da vida. Queridos irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade nesta manhã. E é a oportunidade do arrependimento. Eu não vou concluir. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria que a orquestra tocasse um louvor de gratidão a Deus, bem baixinho. Nosso horário está encerrado. Extrapolamos o horário. Mas não saia. Nós precisamos repartir a Santa Ceia. Mas enquanto a orquestra vai tocar, fecha os teus olhos. Faz uma autocrítica. Critica mesmo. O Espírito Santo vai te auxiliar a você encontrar no teu coração aquilo que Deus não quer que aí permaneça. E você vai tomar posição diante de Deus, tomar uma decisão de mudar a partir de hoje. Deus está te dando esta oportunidade. Orquestra, louva o Senhor.